Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio, Irene Pacheco Machado, no capítulo 33, finda a peregrinação de Jesus, operário de Cristo. Na segunda parte, era dia de festa na Universidade Maria de Nazaré. Nosso grupo havia conhecido a peregrinação de Jesus no plano material, e para nós as páginas do livro sagrado foram se fechando vagarosamente, enquanto meu coração sussurrava essa prece. Mestre Jesus, divino Rabi da Galileia, recordamos os teus atos de coragem no jardim de Getsêmani. Suportaste a agonia da indiferença dos apóstolos quando os convidaste a orar e a vigiar. Já prevendo a angústia da traição e do abandono de teus discípulos, quanta fé divisamos em teu rosto ao seres levado até Anás, Caifás, Pilatos e Herodes. De um insulto a outro ouvias as zombarias e sentias os açoites, mas mesmo assim permaneceste fiel ao Pai Todo-Poderoso. A fé não te deixava fracassar e teu silêncio era o perfume da tua dignidade. Portavas-te com firmeza e serenidade. Filho dileto de Deus, foste tu, Jesus, principalmente quando colocaram em teus ombros a cruz de Barrabás. Quanto peso carregaste, pois sobre ela se encontravam todas as cruzes dos teus falidos irmãos, cujos erros vieste à crosta terrestre amenizar. Dizem que caíste desmaiado, entretanto nós te vimos sereno e sobretudo confiante no Pai. Tiveste por momentos a ajuda de Simão, que voltava do campo. Que bênção, Senhor, recebeu Simão, e quanta lição nos deixaste com este gesto. Todos nós precisamos de ajuda. Não obstante a ação da massa enfurecida e as duras palavras dos sacerdotes e príncipes, o teu semblante era de paz e de perdão. Com amor, fitaste as mulheres que te seguiram corajosamente. Elas nada temiam, tamanha a fé de cada uma. E o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Enquanto isso, buscavas com amor os olhos de Maria, desejando reclinar tua cabeça para ser afagada pelas suas abençoadas mãos. Contudo, não te foi concedido esse privilégio. Uma queixa sequer murmuraste. Teu rosto continuava calmo e sereno. Ninguém te dizia uma só palavra de carinho. O suor te banhava o rosto pelo belo e radiante. À medida que os soldados executavam as ordens dos sacerdotes, oravas por todos os teus algozes. Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Nenhum ódio, nenhuma vingança pediste, ao contrário, apiedaste-te deles por serem tão ignorantes e culpados. Hoje, Senhor, os anos se passaram e permaneces obrigando cada ovelha do redil do Pai, preso sobre a cruz de cada pecador, tendo sempre os braços abertos para nos abraçar quando te buscamos. Quantos açoites ainda recebes da humanidade materialista? Mas tuas mãos prosseguem nos abençoando. Ainda teimamos em mantê-las cravadas na cruz. Tua amada cabeça continua ferida pela coroa de espinhos, que são a falta de moral, os vícios, a perversão sexual, enfim, Jesus, a degeneração da família. Teus lábios trêmulos pareciam sussurrar para cada um de nós, meus irmãos, que as gotas de sangue que correm da minha fronte, das minhas mãos e dos meus pés não tenham sido derramadas em vão, porque elas foram gotas do orvalho divino caídas para despertar a humanidade, destruindo a morte e abrindo as portas da espiritualidade, onde o Pai espera por todos os seus filhos. Ele me deu o poder de acalmar as ondas revoltas, de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos. Ele, o Pai, é grande, Rei de todas as criaturas por Ele criadas. Portanto, oremos sempre ao Senhor, como filhos que somos, assim seja. Peço perdão se me faltou condição para narrar tudo o que vi. Talvez um dia, quando for mais adulto, eu tenha capacidade de escrever sobre Jesus. Até lá, narrar-lhes-ei
Um pouco dos dois mundos tão meus. Fui o primeiro a me retirar. A cena da peregrinação de Jesus carregando a cruz tinha me tocado profundamente e fui andando devagar, até chegar ao Parque das Cascatas, onde os pássaros vieram me fazer companhia. Que mundo lindo este em que eu vivo! As águas pareciam uma orquestra cuja melodia queria me consolar. O perfume das flores fornecia-me uma força interior tão grande que me fazia desejar cada vez mais trabalhar em prol do meu semelhante. O tempo correu, célere, e quando busquei o meu grupo encontrei-o numa praça da universidade. Ninguém me perguntou onde estivera, o que me deixou desconcertado. Vou parar por aqui. Gente, eu não sei se é obra de vizinho, mas tá um barulho aqui que eu não sei se tá indo no vídeo. Mas é um barulho chato. Um barulhinho bem chato. Mas vamos lá. Se Jesus, com tudo o que ele passou, ele não desistiu da tarefa dele, né? A gente também não pode desistir da nossa, por menor que seja o empecilho. Mas irrita esse barulhinho na hora que a gente fala junto. Eu espero que não esteja indo no vídeo. Mas vamos lá. A respeito da mensagem, da oração do Luiz Sérgio, né? Esse contemplar Jesus que ele tem e essa humildade que ele se relaciona com Cristo, eu acho que é bem humano, né? Tá dentro da nossa vivência com Jesus. A nossa vivência também é assim. Ela também é muito pequenininha perto da grandeza, do amor de Cristo. Só que em momento nenhum, Cristo disse que a gente tinha que ser grande como ele para estar junto dele. Pelo contrário, tem uma fala dele que ele diz, né? Bem-vindo às crianças, né? Que venham a mim as criancinhas, ou seja, os puros de coração. Né? Criança não significa que você vai ter que ser criança para estar perto de Cristo, mas que você tenha essa bondade, essa generosidade, essa limpeza no espírito que uma criança tem. A criança é transparente, né? E por mais que ela brigue com o amiguinho dela lá, daqui a 5 minutos os dois estão juntos de novo brincando. Na sala de aula, às vezes as crianças vêm e tem aqueles que estão envolvidos diretamente no problema e tem aqueles que estão indiretamente, os fofoqueiros de plantão, né? E eles vêm contando a história, parece que é o fim do mundo, né? Briga entre eles lá, os desentendimentos. E eu não levava as coisas muito a sério, porque eu já sabia que independente da ocorrência, dali a 5 minutos eles estariam juntos. Professor, ele pegou meu lápis. Aí eu falava, não pode pegar o lápis do colega. Daqui a pouco esse que estava reclamando que o colega pegou o lápis, ele mesmo estava emprestando o lápis para o colega. Então assim, se a gente tivesse essa limpeza, essa brandura de criança, a gente conseguisse manter isso na nossa fase de adolescência e adulto, gente, isso ia ser o máximo. Mas não, eu não sei o que acontece no decorrer do caminho, que essa pureza do coração, ela vai se deixando contaminar com as coisas ruins que acontecem, com tanto as adversidades, elas vão cansando, a pessoa chega a um ponto. Eu fico lendo algumas postagens no Face, que eu sou ratinha de Facebook, né? Então eu vivo no Face. E eu brinco muito com os meus amigos por lá, é o meu passatempo, é onde eu falo de política, minha segunda casa é o Face. E às vezes eu vejo pessoas conhecidas que eu sei que o coração não é de amargura, mas está atravessando algum momento assim que é chato, é desagradável, é dolorido. Aí a pessoa vai lá no Face e joga a roupa suja lá para lavar. Às vezes ela fala assim, não devemos fazer nada pelos outros, porque a ingratidão é certa. Às vezes eu vejo pessoas escreverem isso, que são pessoas que são 1000 vezes melhor do que eu, em termos de caridade, em termos de bondade, de pureza de coração. Então, tem algumas pessoas que realmente se deixam levar ao longo do tempo, sujando, marcando o teu coração com coisas ruins e se fechando para isso, não permitindo que as coisas boas se aproximem, né? Não vai limpando o teu coração no decorrer do caminho. E com esses 3 anos de estudo que eu tô tendo, né, que é mais intensivão mesmo, de 5, 6 horas por dia de estudo,
eu tenho percebido o seguinte, que o que faz a gente limpar o coração não tem outro caminho, viu? Não tem mesmo. É Jesus. Não é um jargão, não é algo de alguém que tá bitolado, que é fanático, né? Porque a gente imagina pessoas que falem de Jesus, pessoas fanáticas, pessoas que são muito bitoladas, né? Pessoas muito enfiadas em igreja ou em alguma religião. Então, se for assim, eu tô ficando bitolada, porque eu só tenho percebido que eu consigo limpar o meu coração através de Cristo. Eu tô indo pela prática, não tô indo pela teoria. A prática que eu tô tendo é essa, conforme eu estudo, que eu percebo como que é grande o amor de Cristo, que eu percebo o quanto a gente é amparado o tempo todo, que a espiritualidade está sempre presente, né? Que eles estão sempre nos intuindo, nos protegendo. A percepção que eu tenho é muito mais forte do que a questão de frequentar uma determinada religiosidade. Ali realmente é um lugar para a gente se religar com Deus. Mas quando você tá com essa chavinha ligada com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, né? É algo assim que é imediato. Qualquer coisa que você fala, escreve, pensa, ouve, que não é de Deus, você sabe que aquilo tá te incomodando, você tenta se ligar com Deus nesse momento e você vai ver que aquilo ali é para te tirar o foco. Então você não dá tanta importância, né? Há um tempo atrás, não faz tanto tempo assim, escutar um barulho irritante como esse que eu tô falando pra vocês que eu tô escutando aqui de casa, poxa, eu sou o tipo da pessoa que tudo que eu faço eu procuro fazer bem quietinha para não perturbar ninguém. Aqui em casa vocês não vão escutar som alto, vocês não vão escutar televisão alta. É tudo contido para não perturbar ninguém. Eu tenho casa semi-geminada. Essa parede de trás aqui é colada do vizinho, é uma parede para as duas casas. Qualquer espirro que eu dê, o vizinho escuta. Então, eu procuro sempre manter um ambiente calmo dentro de casa para que eu não incomode ninguém. Um tempo atrás, se eu escutasse um barulho desse, como eu estou escutando agora, e com o pavio curto, que eu ainda tenho, que eu controlo ele, eu já teria ido lá na pessoa e falar para ela assim, e aí, né? Porque amanhecer e dormir com barulho, porque não é só uma coisinha assim de bater um martelo e pregou o prego e acabou, né? É o dia inteiro e vai até de noite. Então, eu hoje já não penso dessa forma. Eu falo assim, incomodar, incomoda, né? Não vou dizer que eu sou santa, que eu falei assim, não, tá tudo certo. Mas já não penso mais em tirar satisfação, em buscar os meus direitos, sabe? Porque tem aquela frase que fala, é melhor a paz do que a gente ter que arrumar treta por conta da busca dessa paz. Tá, a paz não tá lá fora, a paz tá aqui dentro, a paz tá dentro de mim. E eu tenho que buscar ela. Vê bem a situação de Cristo. Está carregando uma cruz, está sendo humilhado, está sendo colocado em xeque todos os seus ensinamentos, o seu tempo entre os apóstolos, que aparentemente naquele momento não deu em nada, ninguém estava do lado dele, ninguém apoiou ele. As únicas que estavam do lado dele eram as mulheres que tinham um pouco mais de fé. Ainda assim, a gente sabe que as ameaças de soldados e tudo mais, isso daí espalha a multidão, né? O sofrimento, a única que realmente foi até o final ali, né? Maria, que é mãe. E isso na nossa vida não é muito diferente, né? A gente vai ter uma pessoa que ajude a gente a carregar a cruz, né? Um amigo mais próximo, a gente vai ter os nossos pais como um parâmetro, um porto seguro, onde a gente pode voltar, se a gente os tem, né? Eu já não tenho mais eles vivos aqui, em carne e osso, mas tenho na espiritualidade, então eu sempre peço colo. Eu tô sempre chorando, eu sou muito chorona, então eu peço, né? Falo, vem me socorrer, porque agora o negócio tá meio pesado. Então, assim, se a gente comparar esse período curto de vida de Cristo e o nosso período de vida, se a gente fosse querer fazer as coisas que ele fez, não seria diferente com a gente também, não. Porque tudo que a gente tenta fazer de bom, sempre vem uma adversidade, sempre vem alguma coisinha que é para testar, para ver se realmente a gente está com força de vontade, com boa vontade de atravessar aquela adversidade e ser aprovado, né? E é aquilo que eu acabei de dizer, amparado a gente vai ser, não da forma que a gente imagina, não pelas pessoas
pelas quais a gente tem aquela certa admiração, respeito, né, bem-querer. Às vezes a gente vai ser amparado por pessoas que a gente nunca nem viu na vida. Uma palavra que vem de longe, de alguém desconhecido, mas que a gente sabe que foi utilizado pela espiritualidade para chegar até nós, né? Da semana passada para cá eu passei por umas adversidades, tanto em relação à saúde, ainda estou atravessando, né? Não terminei ainda de passar por ela. Passei por umas adversidades no meu íntimo enquanto mãe, e assim, foi uma atropelando a outra. E em momento nenhum, eu deixei de ser amparada, mas não fui amparada por aqueles que a gente fala assim, esse nunca vai me deixar na mão. Não, eu fui amparada justamente por pessoas desconhecidas. Pessoas que vêm com uma palavra, que fala ou faz algo que naquele momento é providente. E a gente sabe que são pessoas passageiras, não são pessoas que, Deus mandou para mim, agora vai fazer parte da minha vida. Não, são providentes, são para aquela situação. E depois pode ser que você nem volte a falar com aquela pessoa, porque são aqueles pinguinhos de amor que eles mandam para nós, porque em algum momento nós merecemos, fizemos por merecer. Então, conversar com Cristo, acompanhar a sua história, narrar a sua história, eu entendo bem o que o Luiz Sérgio está passando aqui, porque eu me sinto muito inferior, muito pequena para isso. Né? Aí eu tenho no outro canal o estudo do Francisco de Assis, eu sou baba-ovo do Francisco de Assis, né? E todo mundo me pergunta assim, na sua casa não tem uma imagem de Cristo, né? Eu falei, não tem. Eu tenho uma que eu guardo desde os meus 14 anos, mas eu parei de colocar na parede porque já caiu 2, 3 vezes, aí aquela parte que vem escrito Henri em cima da cruz, né? Ele tá na cruz. Aí aquela parte quebrou, uma perninha dele é fininha, caiu no chão, quebrou. Eu falei, eu não vou mais deixar na parede não, porque eu sou desastrada, eu bato a mão, cai. E foi meu professor de matemática, o professor Edson, que me deu quando eu tinha 14 anos. Então, eu tô com 53, 40 anos que eu guardo essa imagem. E tá guardadinha numa caixa. Mas na casa inteira, se vocês andarem pela minha casa, vocês vão encontrar Francisco de Assis. Eu sou baba-ovo dele. Aí vão falar assim, então você fica lá rezando, orando para a imagem? Não, eu não adoro imagem. Mas assim como eu tenho decoração na minha casa de bicho, eu adoro arara, tem arara espalhado pela casa inteira, de madeira. Eu gosto, aqui nesse quarto eu fiz a decoração náutica, então tem fotos, imagens, né, de navio. Eu acho que me remete, que nem navio, eu tenho 2 aqui que eu vou até mostrar para vocês. Eu acho interessante isso daqui, ó. Acho que vai dar para vocês verem. Tem um que tá na tormenta, tá vendo? Tá passando pela tormenta. E o outro tá com o mar calmo. Por que eu comprei essas 2 caravelas aí? Porque tão diferente uma da outra, por que não comprei igual? Porque a nossa vida é isso aí. Tem hora que a gente tá na tormenta e depois vem a calmaria. Ou seja, para eu lembrar que tudo passa. Passa a parte da tormenta e passa a calmaria. Nossos momentos são sempre altos e baixos. Então, assim, tudo que eu tenho na minha casa representa alguma coisa para mim. Tenho pássaros voando aqui nessa outra parede, ó. Aqui tem pássaros, gaivotas, né? Lá atrás também, ó, gaivota. Tem o Stitch. Então, assim, tudo tem um simbolismo para mim, né? Algo que me remete, o pensamento, em alguma coisa que me faz bem. Então, gaivota, liberdade, o voo, né? Já lembro de um céu azul, nuvenzinhas brancas. Quando eu olho para elas assim, me traz uma paz, uma tranquilidade. A gente precisa do equilíbrio, né? Das asas para a gente poder voar. E aí o Francisco, eu tenho ele espalhado pela casa inteira como uma forma simbólica de luz, de amor, de humildade. Então, às vezes, quando eu tô meio atormentada, né? Porque todo mundo tem isso, e mulher, então, que eu diga, né? A gente parece que veio com uma chavezinha, liga, desliga a tormenta dentro de nós, né? O mesmo passo que a gente tá tranquilo, daqui a pouco dá os 5 minutos. E aí, esses 5 minutos eu tô contendo bastante, olhando a imagem de Francisco. Não é orando, não é ajoelhando, não é acendendo vela, não é em ritual, mas uma forma de me remeter peraí,
o que você quer da tua vida, sabe? Quando você bate o olho naquele olhar assim, calmo, tranquilo, brando de Francisco, nas fotos, nas imagens que eu tenho, eu falo, caramba, quem sou eu na fila do pão? Por que eu tô nervosa? Por que eu tô querendo me estourar? Né? Ele passou por tantas e só veio ensinar amor, só veio ensinar humildade, largou tudo. Ele tinha, né, riqueza, família, ele tinha mulherada, ele tinha tanta coisa. Ele é do mundo. O Francisco de Assis, ele é, segundo as literaturas que eu tenho feito, ele é a reencarnação de João Evangelista, o braço direito de Cristo. Mas ele é humano. E Cristo, para mim, ele está muito ligado à espiritualidade, aquela coisa assim superior, né? Um espírito muito avançado. E Francisco de Assis, ele é avançado moralmente, mas a humildade dele não retrata isso. A impressão que eu tenho é que ele é tão humano quanto eu, que ele é cheio de falhas e erros e acertos, tanto quanto eu. Então fica mais fácil, parece que eu bato papo com ele de igual para igual. Com Jesus eu não teria essa moral. Aí, vamos falar, é coisa da sua cabeça, porque tanto faz, ele é espírito elevado tanto quanto Jesus, mas não é, eu acho que a humildade dele, a forma que ele viveu, me traz para perto de Francisco. E Jesus, eu me sinto assim muito distante dele ainda, muito. Ele é muito, muito para mim. Então, quando o Luiz Sérgio fala assim, é difícil falar sobre Jesus, eu vou esperar eu crescer, né, para poder falar. Se eu conseguisse falar com o Luiz, eu já ia falar para ele assim, olha, eu já tô tão velha e não consigo falar de Jesus, né? Não é uma questão de idade, não é uma questão... É uma questão de crescer, de evoluir espiritualmente mesmo para falar de Cristo. Tem pessoas que enchem a boca e falam, eu vou escrever, eu vou falar sobre Cristo. Eu não consigo. Eu tive que fazer uma palestra no ano passado, que o Centro Espírita Irmã Maria me pediu uma palestra sobre Jesus. Eu falei, gente do céu, eu estou começando a fazer palestra. Eu não vou conseguir falar sobre Jesus, né? E aí eu fui, busquei na internet o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo para eu poder falar alguns tópicos sobre Cristo. E eu me apeguei naquilo que se resume Cristo, o amor, né? Não tinha como eu falar sobre ele. E assim, aqui segurando o nariz e os olhos, né? Porque meu nariz fica vermelho e o olho fica esbugalhado. Segurando o tempo todo para não chorar na frente de câmera, né? Porque, gente, é algo extraordinário. Falar de Cristo é algo extraordinário. Seja falar sobre a sua vida, suas obras, ou o seu final aqui, o seu calvário. Não foi fácil a vida dele. Não deve ser nada mole para ele ver que ele se sacrificou e que ele se sacrifica dia a dia por nós e a gente faz tanta barbaridade ainda, sabe? Eu vejo por mim, assim, que tem coisas às vezes que eu olho um aluno meu ou um filho fazendo coisas que eu não ensinei, ou seja, que eu ensinei o contrário, né? Que eu ensinei o caminho correto e a pessoa está escolhendo o caminho errado. E a gente fica num desespero tão grande, numa ânsia tão grande daquela pessoa sair daquilo, porque a gente sabe que vai sofrer e a gente sofre junto, porque a gente não quer que quem a gente ama sofra, não é? Então, eu imagino assim, para Cristo, como deve ser difícil olhar para nós aqui embaixo e falar assim, poxa vida, né? Ainda vai demorar mais um pouco para essa turma aí amadurecer. Então, E Francisco de Assis, não, ele estava no meio, né? Eu vejo Francisco de Assis assim, do tipo, eu consigo imaginar Francisco de Assis ainda aquela pessoa jovem, eu não consigo imaginar ele já um senhor de idade, e olha que ele morreu já com idade, mas eu imagino ele um jovem, eu só consigo imaginar ele aquele guerreiro, né? Quando, no início das cruzadas lá, que ele ia conquistar território, serelepe pra caramba, feliz, diz que ele já estava ceguinho, né, no fim da vida dele, e com muita dor, porque ele teve malária e não foi curado, então ele passou a vida toda doente, fazendo bem pelos outros. E quando ele sentia muita dor, quando ele não conseguia superar aquela dor, ele pedia para os franciscanos, né, os que acompanhavam ele, que cantassem, tocassem instrumentos e cantassem para ele, para que ele
não sentisse tanta dor, que aquilo amenizava a dor dele. Então eu imaginei ele uma pessoa assim extremamente alegre. E Jesus eu não lembro, eu não recordo nenhum momento de cantoria. Sinceramente eu não cheguei nessa parte, eu não achei nada escrito. Pelo contrário, é sempre muito sério nas suas reuniões, né? Diz que ele tinha um bom ânimo, um bom humor, mas eu não acho, nas escrituras eu não acho essa passagem, até agora não achei. Mas Francisco de Assis, não, ele era muito bem-humorado, né? Ele fazia as piadinhas sem graça dele. Então eu imagino assim, quando eu tô caindo no erro, o Francisco deve estar por perto, no mínimo ele deve fazer assim, de novo essa cabeçuda fazendo isso, né? E Jesus não, eu já imagino que ele fique triste, eu já imagino que ele fique preocupado, né? Numa posição mais séria. Então, assim, eu destino um do outro dessa forma. Se eu tô fazendo certo ou errado, não sei. Pode ser que lá na frente eu fale para vocês, ó, já passou essa fase. Mas até o momento é assim que eu sinto. Então, se eu pudesse falar pro Luiz Sérgio assim, olha, cara, você vai crescer e não vai saber falar de Jesus ainda não. Porque não é crescimento cronológico, de existências, é um amadurecimento mesmo moral. A gente só vai poder falar de Cristo quando a gente tiver uma moral para isso. Aí sim, eu acho que, né, Cristo, meu amigo, Cristo, meu irmão, aí eu vou poder encher a boca e falar essas coisas. Por enquanto são só palavras, porque eu não me sinto ainda capaz, né? Ele fala o tempo todo que todos nós somos irmãos dele. Jesus sempre pregou isso. Independente do cara que lava um chão ou um dono de uma fábrica, independente de um cara que já reencarnou 2 vezes ou 100 vezes, que tem moral grande ou pouca, ele fala que todo mundo é irmão. Mas eu, Patrícia, eu me sinto muito pequenininha para falar. Jesus, meu irmão, já pensou aqui, irmão? Né? Mas é isso. A gente vai ter que passar também, né, pelas adversidades. E quando a gente for passar, a gente tem esse recurso chamado Jesus, que é para ele que a gente grita e pede socorro, né? A gente sabe que vai vir o socorro através de irmãos próximos ou distantes, que Deus não vai desamparar de maneira nenhuma. A gente sabe que nós vamos ter que estudar bastante para que a gente tenha uma elevada moral. A gente tem consciência de que os estudos transformam, melhoram, né? Nos dão mais força na jornada, porém não é o suficiente. O suficiente é pegar todos os estudos e botar na prática. Quando as coisas começarem a virar turbulência, como eu mostrei aqui no quadro, que a gente busque a calmaria, né? Que a gente busque esse porto seguro chamado Jesus. É só ele, né? A espiritualidade auxilia, ajuda, intui, mas é da vontade de Jesus se a gente vai ouvir, vai estar amadurecido ou não para receber essas bênçãos. A gente tem que estar sempre sintonizado através das preces. Essa prece que o Luiz Sérgio fez é muito bonita, por sinal. A gente não precisa fazer uma igual, não precisa ser cheia de palavras bonitas, né? Mas que a prece seja algo sincero. Pode falar simplesmente, meu pai, olha por mim, tô precisando. Pronto, né? Que seja sincero. A prece, ela tem que estar ligada no nosso coração, não na boca. Na boca, eu falei hoje de manhã para uma pessoa, até papagaio fala. O ideal é que a gente comece a fazer as coisas acontecerem daqui, ó, de dentro para fora, né? É aqui que as transformações reais ocorrem. É aqui dentro. É o nosso sentimento, são os nossos pensamentos. Então, segunda-feira, bora lá, a gente poder pensar um pouquinho o que é que essa semana eu preciso mudar. Vamos fazer que nem Santo Agostinho? Vamos tentar? Né? Santo Agostinho chegava no final de cada dia e ele falava assim, Senhor, hoje eu acertei nisso, nisso e nisso, mas eu errei nisso, 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 nisso e nisso. Amanhã eu vou pegar um desses erros e vou trabalhar ele. Amanhã eu vou tentar acertar esse erro. Hoje eu fui estúpido, então amanhã não vou ser estúpido. Como Pedro a gente já sabe que Pedro era todo atrapalhado e ele já trouxe esse exemplo para nós, geralmente quando a gente coloca na cabeça que quer fazer algo, acontece tudo para que aquele algo não ocorra.
para que o contrário aconteça. E o Pedro caía nessa cilada direto, né? Eu quero ser mais paciente, ele era estourado o tempo todo. Aí o Santo Agostinho, a princípio desse exercício, ele sentia isso que o Pedro passou. Aí ele falava, poxa, mas tudo que eu quero fazer, eu faço o contrário. Não tem problema. O problema é você desistir. Então não desista. Vamos continuar treinando, vamos continuar tentando melhorar, nem que seja uma coisinha por dia. Nós temos a eternidade. Deus não tem pressa. A pressa é nossa, não é de Deus. A pressa é nossa, não é de Jesus. Então, antecipe. Só vá procurando desenvolver o mais que você puder de suas qualidades, porque qualidade todos nós temos. Todos nós somos filhos de Deus. Essas qualidades pertencem a Deus. Agora a gente tem o livre-arbítrio de desenvolver elas ou não. Vamos exercitar, né? Começando na segunda-feira, então, com esse desafio aí. Coloquem uma meta por dia. Uma meta por dia. Hoje eu preciso fazer tal coisa. Vocês vão ver, vai acontecer um monte de coisa para não ocorrer. Não tem problema. Amanhã tenta de novo. E de novo, e de novo. Até a gente poder elevar moralmente. Elevando moralmente, nós não vamos ter esse problema que o Luiz Sérgio teve aqui. Nós vamos conseguir falar de Jesus. Nós vamos conseguir estar mais perto de Jesus. Sentir Jesus. Porque a nossa moral vai nos levar até Ele. Ele vem até nós de quando em quando. Ele não abandona ninguém. Mas eu não gostaria de ser assistida como uma doente por Jesus. Eu quero ser assistida por Ele como uma irmã de verdade, né? Aquela que faz por merecer esse nome, de irmã de Cristo.